Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a queda do homem, amparado pelo texto de Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 8. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versos 6 a 8. Aqui vemos a conclusão da conversa de Eva com o tentador. Satanás, no final, consegue o seu objetivo, e a fortaleza é tomada pelas suas ciladas. Deus testou a obediência dos nossos primeiros pais, proibindo que participassem dos frutos da árvore do conhecimento. E Satanás, de certa maneira, entra em uma controvérsia com Deus e, usando a mesma árvore, se empenha em levá-los a uma transgressão. E aqui vemos como o diabo foi vitorioso, tendo Deus permitido isto, com fins sábios e santos. Ponto número 1. Aqui temos as persuasões que os levaram a transgredir a lei. Tendo sido enganada pelas manobras ardilosas do tentador, a mulher foi a líder na transgressão. 1 Timóteo 2, verso 14. Ela foi a primeira a fracassar, e isto aconteceu como resultado da sua consideração, ou melhor, da sua falta de consideração. Primeiro, ela não viu mal nesta árvore, não mais do que em qualquer outra das demais. Estava escrito que todas as demais árvores frutíferas que haviam sido plantadas no jardim do Éden eram agradáveis à vista e boas para a comida. João 2, verso 9. Agora, aos seus olhos, esta era como todas as demais. Parecia ser tão boa para a comida como qualquer uma delas. E ela não viu nada na aparência dos seus frutos que ameaçasse de morte ou perigo. Era tão agradável à vista como qualquer uma delas e, portanto, que mal poderia fazer-lhes? Porque esta deveria ser-lhes proibida e não qualquer uma das demais? Observe que quando se julga não haver maior mal no fruto proibido do que em qualquer outro fruto, o pecado está à porta, e Satanás logo ganha o dia. Ou melhor, talvez esta árvore parecesse a ela melhor para a comida, mais agradável à vista e mais nutritiva para o corpo do que qualquer uma das demais, e aos seus olhos era mais agradável do que qualquer outra. Somos frequentemente atraídos a armadilhas através de um desejo desordenado de ter os nossos sentidos satisfeitos. Ou, se nada nela fosse mais convidativo que nas outras, ainda assim ela era mais cobiçada porque era proibida. Pensasse Eva isto ou não, nós descobrimos que em nós, isto é, na nossa carne, na nossa natureza corrompida, reside um estranho espírito de contradição. Netimur in vetitum. Nós desejamos aquilo que é proibido. Segundo, ela imaginava que havia mais poder nesta árvore do que em qualquer uma das demais.
que não houvesse nada a temer nela, mas que devesse antes ser desejada, porque dava sabedoria, e com isto era superior a todas as outras árvores. Isto ela viu, ou seja, percebeu e compreendeu, pelo que o diabo lhe havia dito. Alguns pensam que ela viu a serpente comendo daquela árvore, e que esta lhe disse que, fazendo isto, tem obtido as faculdades da fala e da razão. Consequentemente, Eva teria deduzido o poder que a árvore tinha de tornar alguém sábio e pode ter sido persuadida a pensar: se ela fez de uma criatura bruta um ser racional, por que não poderia tornar divina uma criatura racional? Observe como o desejo de um conhecimento desnecessário sob uma noção equivocada de sabedoria prova ser danoso e destrutivo a muitas pessoas. Nossos primeiros pais, que sabiam tantas coisas, não sabiam que, de fato, já sabiam o suficiente. Cristo é uma árvore que se deve desejar para ser sábio. Colossenses 2, verso 3. 1 Coríntios 1, verso 30. Pela fé, devemos nos alimentar dele, para que possamos nos tornar sábios para a salvação. No paraíso celestial, a árvore do conhecimento não será uma árvore proibida, pois ali nós conheceremos tanto quanto somos conhecidos. Portanto, devemos desejar ansiosamente estar ali. E neste ínterim, não devemos nos exercitar com coisas excessivamente elevadas ou excessivamente profundas para nós, nem ambicionar ser mais sábios do que aquilo que está escrito. Ponto número 2. Os passos da transgressão não são ascendentes, mas descendentes, e conduzem ao abismo que está ligado ao inferno. Primeiro, ela viu. Ela poderia ter desviado os olhos para não contemplar futilidades, mas ela cai em tentação ao olhar com prazer para o fruto proibido. Observe que uma grande quantidade de pecado tem início nos olhos. Nestas janelas, Satanás atira os seus dardos ardentes, que perfuram e envenenam o coração. Os olhos afetam o coração com culpa e tristeza. Portanto, façamos, como Santo Jó, um concerto com os nossos olhos, para não olharmos nada que corramos o risco de cobiçar depois, Provérbios 23, 31 e Mateus 5, verso 28. Que o temor a Deus sirva sempre como um véu para os nossos olhos, Mateus 20, verso 16. Segundo, ela tomou fruto. Foi um ato voluntário. O diabo não tomou e o colocou na sua boca, quer ela o desejasse ou não. Ela mesmo tomou. Satanás pode tentar, mas não pode forçar. Ele pode persuadir alguém a se lançar daqui abaixo, mas não pode atirar a pessoa abaixo. Mateus 4, verso 6. O fato de Eva tomar o fruto constituía um roubo, como quando Acã tomou do anátema, se apropriando daquilo a que não tinha direito. Certamente ela o tomou com mãos trêmulas. Terceiro, ela o comeu. Talvez ela não tivesse a intenção, quando o olhou, de tomá-lo, nem quando tomou de comê-lo. Mas este foi o resultado. Observe que o caminho do pecado é descendente. O homem não será capaz de parar quando desejar. O começo do pecado é como o jorrar da água, a qual é difícil dizer: até aqui virás, e não mais adiante. Portanto, é nossa sabedoria reprimir as primeiras emoções do pecado e deixá-lo de lado antes de nos envolvermos com ele. Obista principiis nip. Devemos deter o mal no início. Quarto, ela também o deu ao seu marido. É provável que ele não estivesse com ela quando foi tentada. Certamente, se tivesse estado com ela, teria interferido para evitar o pecado. Mas o marido veio para junto dela quando ela não o tinha comido e foi convencido por ela a comer da mesma maneira. Pois é mais fácil aprender o que é ruim do que ensinar o que é bom. Ela o deu a ele, persuadindo-o com os mesmos argumentos que a serpente tinha usado com ela, acrescentando este, que ela mesma tinha comido
e o tinha julgado tão longe de ser mortal, que era extremamente agradável e satisfatório. As águas roubadas são doces. Ela o deu ao marido, sob o pretexto de gentileza. Ela não poderia comer estes bocados deliciosos sozinha. Mas, na verdade, esta foi a maior crueldade que ela poderia ter feito a ele. Uma outra possibilidade é que ela o tivesse dado a ele para que, se resultasse prejudicial, ele pudesse compartilhar da sua desgraça, o que realmente parece ser algo extremamente cruel. Porém, é possível, sem dificuldade, supor que uma atitude como esta pudesse surgir no coração de alguém que tinha comido o fruto proibido. Observe que aqueles que ocasionam o mal a si mesmos normalmente desejam atrair outros para que façam a mesma coisa. Assim como o diabo, Eva também pode ter agido como pecador e, simultaneamente, como tentador. Quinto, ele comeu. Derrotado pela importunação da esposa. É desnecessário dizer qual teria sido a consequência se somente Eva tivesse violado a lei? Podemos ter certeza de que a sabedoria de Deus teria solucionado este problema de acordo com a justiça. Mas, não era este o caso. Adão também comeu. E que grande mal é aceitar o raciocínio corrupto e carnal de uma mente fútil. Que dano! Ora, este ato envolveu a descrença na palavra de Deus, juntamente com a confiança na palavra do diabo. O descontentamento com a sua situação atual e o orgulho pelos seus próprios méritos. A ambição pela honra que não vem de Deus. A inveja da perfeição de Deus e a indulgência para com os apetites do corpo. Ao negligenciar a árvore da vida, da qual tinha permissão para comer, e comer da árvore da ciência que lhe era proibida, Adão mostrou claramente um desprezo pelos favores que Deus lhe tinha concedido e uma preferência por aquilo que Deus não julgou adequado para ele. Ele desejou ser, ao mesmo tempo, seu próprio escultor e seu próprio senhor. Quis ter o que desejava e fazer o que desejasse. O seu pecado foi, em uma só palavra, desobediência. Romanos 5, verso 19. Desobediência a um mandamento claro, fácil e expresso, que provavelmente ele sabia que era um mandamento de teste. Ele pecou contra o grande conhecimento, contra as muitas graças, contra a luz e o amor. A luz mais clara e o maior amor contra os quais nenhum pecador jamais havia pecado. Ele não tinha em si uma natureza corrupta que o traísse, mas tinha livre-arbítrio. Não era escravizado e este agia plenamente, não sendo enfraquecido nem debilitado. Adão se desviou rapidamente. Alguns pensam que ele caiu no mesmo dia em que foi criado, mas eu não vejo como conciliar isto com o fato de Deus ter dito que tudo era muito bom no final do dia. Outros supõem que ele caiu no sábado, no melhor dia, a pior obra. No entanto, é certo que ele conservou a sua integridade, embora por muito pouco tempo. Criado em honra, não permaneceu nela. Mas o grande agravo do seu pecado é o fato de que, por causa dele, toda a sua posteridade foi envolvida no pecado e na ruína. Tendo Deus lhe dito que a sua raça povoaria a terra, certamente ele não poderia deixar de saber que era uma pessoa pública e que esta desobediência seria fatal a toda a sua descendência. E, neste caso, a atitude de Adão foi certamente a maior traição e a maior crueldade que jamais houve. Como a natureza humana estava inteiramente alojada nos nossos primeiros pais, ela não poderia ser transmitida a partir deles sem uma mancha de culpa, uma mácula de desonra e uma doença hereditária de corrupção e pecado. Então, será que alguém poderia dizer que o pecado de Adão provocou somente um pequeno mal? Ponto número 3. As consequências derradeiras da transgressão. Vergonha e medo dominaram os criminosos, ipso facto, pelo fato em si. Estes dois sentimentos vieram ao mundo juntamente com o pecado e ainda o acompanham. Primeiro, a vergonha os dominou, despercebida, verso 7, onde, observe,
As fortes convicções que sentiram no seu íntimo foram abertos os olhos de ambos. Isto não se refere aos olhos do corpo. Eles estavam abertos antes, como está claro, porque o pecado se apresentou diante deles. Os olhos de Jonatas foram aclarados ao comer o fruto proibido, 1 Samuel 14, 27, isto é, ele se revigorou e reviveu graças a isto. Mas com os olhos deles não aconteceu assim. Nem isto se refere a algum progresso conseguido através de um conhecimento verdadeiro. Mas os olhos das suas consciências foram abertos, os seus corações os feriram pelo que tinham feito. Agora, quando era tarde demais, eles viram a tolice que é comer o fruto proibido. Eles viram a felicidade da qual tinham caído e a infelicidade em que tinham caído. Eles viram Deus amoroso, provocado, sua graça e os seus favores perdidos, a sua imagem e semelhança perdidas. O domínio completo que o homem tinha sobre as criaturas havia acabado. Eles viram as suas naturezas corrompidas e depravadas, e sentiram uma desordem nos seus próprios espíritos, da qual nunca tinham tido consciência antes. Eles viram uma lei dos seus membros combatendo contra uma lei das suas mentes e deixando-os cativos do pecado e também da ira. Eles viram como Balaão, quando seus olhos se abriram, número 22, 31, o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. E talvez vissem a serpente que os tinha enganado, insultando-os. O texto nos diz que eles viram que estavam nus, isto é, que estavam despidos, privados de todas as honras e alegrias da sua condição no paraíso e expostos a todas as infelicidades que poderiam, com razão, ser esperadas de um Deus irado. Eles estavam desarmados. A sua defesa os tinha abandonado. Que estavam envergonhados para sempre, diante de Deus e dos anjos. Eles se viram despidos de todos os seus ornamentos e signas de honra, reduzidos da sua dignidade e desgraça ao máximo, expostos ao desprezo e à censura do céu e da terra e das suas próprias consciências. Veja aqui, em primeiro lugar, que desonra e inquietação é o pecado. Ele traz danos onde quer que seja aceito, coloca os homens contra si mesmos, perturba a sua paz e destrói todos os seus consolos. Mais cedo ou mais tarde, ele trará vergonha, seja a vergonha do verdadeiro arrependimento, que resulta em glória, seja aquela vergonha e desprezo eterno para o qual os ímpios ressuscitarão no grande dia. O pecado é uma reprovação a qualquer pessoa. Em segundo lugar, que enganador é Satanás. Ele disse aos nossos primeiros pais, quando os tentou, que os seus olhos seriam abertos, e realmente o foram, mas não como eles o entenderam. Eles foram abertos à sua vergonha e tristeza, e não à sua honra nem benefício. Portanto, mesmo que o diabo fale de uma forma polida, não creia nele. A desculpa dos mentirosos mais maldosos e prejudiciais frequentemente é a seguinte: que eles apenas se expressam de uma maneira ambígua, mas Deus não os perdoará. A triste mudança que fizeram para minimizar estas convicções e se armarem contra elas. Cozeram ou entrelaçaram folhas de figueira, e para cobrir pelo menos parte da vergonha um do outro, fizeram para si aventais. Veja aqui qual é, normalmente, a tolice daqueles que pecaram. Que eles são mais preocupados em salvar a sua credibilidade perante os homens do que em obter o perdão de Deus. Eles são vacilantes em confessar o seu pecado e muito desejosos de ocultá-lo tanto quanto possível. Eu pequei, mas ainda assim, honre-me. Que as desculpas que o homem apresenta para encobrir e atenuar seus pecados são vãs e frívolas. Como os aventais de folha de figueiras, eles não melhoram a questão, mas somente a pioram. A vergonha oculta, desta maneira, torna-se ainda mais vergonhosa. Ainda assim, todos nós encobrimos as nossas transgressões, como Adão, Jó 31, verso 33. Segundo, o medo os dominou imediatamente depois que comeram o fruto proibido. Verso 8. Observe aqui. Qual foi a causa e a oportunidade do seu medo?
ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Foi a aproximação do juiz que os amedrontou, e ainda assim, ele se apresentou de uma maneira que só atemorizou as consciências culpadas. Supõe-se que ele tenha vindo sob forma humana, e aquele que julgava o mundo agora era o mesmo que irá julgar o mundo no último dia. Ele se manifestava a eles agora, aparentemente, sem nenhuma diferença em relação à maneira como tinham visto quando ele os colocou no paraíso, pois ele vinha para convencê-los e não para humilhá-los, nem para assombrá-los ou atemorizá-los. Ele veio ao jardim, não descendo imediatamente do céu, diante dos seus olhos, como fez mais tarde no Monte Sinai, fazendo da escuridão espessa a sua tenda ou do fogo ardente o seu carro. Mas entrou no jardim como alguém que ainda desejava ter familiaridade com eles. Deus veio andando, não correndo, não cavalgando sob as asas do vento, mas andando deliberadamente, como alguém que é tardio em irar-se. Isto nos ensina uma lição. Quando formos provocados, não devemos ser acalorados nem apressados, mas falar e agir de maneira ponderada, e não precipitadamente. Ele veio na virada do dia, não à noite, quando todos os temores são duplamente amedrontadores. Não no calor do dia, pois ele não veio no calor da sua ira. Não há indignação nele, Isaías 27, verso 4. O Senhor também não veio repentinamente sobre eles, mas eles ouviram sua voz a alguma distância, avisando-os da sua chegada, e provavelmente era uma voz tranquila e baixa, como aquela com a qual ele veio fazer perguntas a Elias, 1 Reis 19, verso 13. Alguns pensam que eles o ouviram falando consigo mesmo, a respeito do pecado de Adão e do julgamento que lhe devia ser feito. Talvez como foi feito a respeito de Israel, Oséias 11, versos 8 e 9. Como te entregaria? Ou talvez tenham-no ouvido chamando por eles e vindo em sua direção. Qual foi o resultado e a evidência do seu medo? Eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Que triste mudança! Antes que pecassem, se tivessem ouvido a voz do Senhor vindo em sua direção, teriam feito tudo para encontrá-lo, e com humilde alegria teriam acolhido as suas graciosas visitas. Mas, agora que a situação era outra, Deus tinha se tornado um terror para eles, e então não é de admirar que eles tivessem se tornado um terror para si mesmos e estivessem cheios de confusão. Suas próprias consciências os acusavam e apresentavam o seu pecado diante deles, com os seus verdadeiros matizes. As folhas de figueira não lhes serviram para nada. Deus tinha vindo contra eles como um inimigo, e toda a criação estava em guerra contra eles. E como não sabiam de nenhum mediador entre eles e um Deus irado, nada restava exceto uma esperança temerosa pelo julgamento que era garantido. No seu temor, esconderam-se entre as árvores. Tendo pecado, fugiram para elas. Sabendo que eram culpados, eles não suportaram o julgamento, mas se esconderam e fugiram da justiça. Veja aqui a falsidade do tentador e as fraudes e falácias das suas tentações. Ele lhes tinha prometido que estariam a salvo, mas agora não se julgavam mais a salvo. Ele lhes tinha dito que eles não morreriam e agora eram forçados a fugir para se salvarem. Ele lhes tinha prometido que teriam um aprimoramento, mas eles se viam tão infelizes como nunca tinham se sentido até agora. Ele lhes tinha prometido que eles teriam conhecimento, mas eles se viam confusos e mal sabiam onde poderiam se esconder. Ele lhes tinha prometido que seriam como deuses, grandiosos e corajosos e ousados, mas eles se tornaram como criminosos descobertos, trêmulos, pálidos e ansiosos por escapar. Eles não quiseram ser súditos e por isto se tornaram prisioneiros. A tolice dos pecadores em pensar que é possível ou desejável esconder-se de Deus. Podem eles se esconder do Pai das luzes? Salmo 139, verso 7 e versos seguintes.
Jeremias 23, 24. Eles se retirarão da fonte da vida, sendo que somente ela pode dar ajuda e felicidade. Jonas capítulo 2, verso 8. O medo que acompanha o pecado. Todo aquele medo assombroso da aparição de Deus, as acusações de consciência, as aproximações dos problemas, os ataques de criaturas inferiores e as sentenças de morte, que são comuns entre os homens, são resultado do pecado. Adão e Eva, que eram parceiros no pecado, compartilhavam a vergonha e o medo que o acompanhavam. E embora estivessem de mãos dadas, as mãos tão recentemente unidas em matrimônio, eles não conseguiam se animar nem se fortalecer. Tinham se tornado infelizes consoladores um para o outro.